E aí galera, tudo bem? Começando mais uma aulinha aqui da Arte Laboral, o professor Renan vai estar demonstrando os exercícios hoje. E hoje a gente está fazendo mais uma aulinha do nosso objetivo do mês, começando mais uma semana, que é fortalecimento de membros superiores. Então a gente vai fazer aquela aula para fortalecer um pouquinho ali a musculatura, principalmente lá dos nossos braços, trabalhar bem com o bíceps e ali com o nosso ombro, tá? E para quem tiver, então, a gente vai utilizar algum material ali na parte principal. Para quem tiver algum pezinho, pode utilizar aí. Aqui na sala a gente vai estar utilizando halter, mas uma garrafinha de água, algum livro, alguma coisa assim do tipo também serve para fazer os exercícios, ok? Para a gente iniciar então realizando os exercícios de aquecimento, a gente vai movimentar um pouquinho lá do nosso ombro, realizando o movimento lá do encolhimento. Então ali no caso a gente vai elevar ali os dois ombros, né, realizar o exercício de encolhimento, depois dar uma relaxadinha ali pra gente começar aquecendo essa articulação ali do nosso ombro. Então a gente vai fazer o movimento lá de encolhimento, né, como se a gente fosse tentar encostar ali o ombro um pouquinho mais próximo da orelha, elevando o máximo que conseguir. Aí depois dá uma relaxadinha lá. Aí prontinho, a gente agora trabalhando um pouquinho mais com o resto do nosso braço. A gente vai fazer um movimento balançando lá os braços de um lado para o outro. Então a gente vai movimentar ali o tronco também um pouquinho. Então rotaciona o tronco, aí balança o braço para o lado, rotaciona o tronco para o outro lado e faz o movimento com o tronco para o lado contrário. Aquecer ali um pouco, agora aquecendo todos os nossos membros superiores, né? Vai estar aquecendo um pouquinho da coluna, um pouquinho ali de ombro, cotovelo, movimentando todo o nosso braço, toda a nossa coluna também. Aquecendo de todas as regiões um pouquinho, tá? Aí prontinho, gente, para fechar aí a parte do aquecimento, a gente agora vai fazer um movimento lá de hiperadução alternada do ombro. Como que é? No caso a gente vai lateralmente, né, elevar um dos braços até lá acima da cabeça e depois alterna, fazendo o movimento com o braço contrário daí, tá? Fazendo ali o movimento então de hiperadução alternada daí. Fazendo bem tranquilo o exercício, para ir aquecendo um pouquinho mais a região do nosso ombro. Depois desse exercício a gente já vai partir lá para a nossa parte principal, realizando os exercícios de fortalecimento. Aí prontinho, a gente pode dar aquela relaxadinha nos braços, tá? Agora para quem tiver um material pode pegar ele aí pra gente utilizar agora na parte principal, tá? O primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser lá pro nosso bíceps, focando na musculatura do bíceps, que vai ser a rosca martelo. Então, no caso a gente vai manter o cotovelo flexionando e estendendo, flexionando o cotovelo, flexionando e estendendo ali a nossa articulação do cotovelo, trabalhando bem, principalmente com a musculatura lá do nosso bíceps, né? E a posição das nossas mãos também a gente faz ali com o nosso punho em posição neutra. Então ali no caso um punho, uma palma da mão vai estar apontando para dentro, uma para outra daí, certo? Então vai estar trabalhando bem com a musculatura do bíceps, vai sempre trabalhando a parte concêntrica e excêntrica lá do movimento, ok? Trabalhando bem lá com a contração muscular. Aí prontinho, gente, próximo exercício lá agora, a gente vai fazer um movimento lá para fortalecer um pouquinho do ombro. A gente vai fazer um exercício que é parecido com o de desenvolvimento, lateralmente, só que agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, que a gente vai fazer com os cotovelos ali um pouquinho mais fechados. Então, em vez do braço estar lá em abdução, ele vai estar ali à frente do corpo, em flexão, e aí a gente vai estender os dois ali acima da cabeça, e aí depois manter flexionado ali à frente do corpo novamente. Então esse é um exercício parecido lá com a execução do desenvolvimento, né? Flexionando, estendendo o cotovelo lá acima da cabeça. Só que em vez de a gente estar fazendo com o braço ali na lateral, com o braço em abdução, a gente vai fazer com o braço ali à frente do corpo, com os dois cotovelos de uma pegada um pouquinho mais fechada daí no caso, tá? Mas ainda assim vamos estar trabalhando lá com a nossa musculatura do nosso ombro ou do nosso deltoide.
Aí prontinho, gente. O próximo exercício vai ser um pouquinho diferente, então a gente vai juntar esses dois primeiros exercícios que a gente fez. Então a gente vai iniciar realizando o movimento ali da rosca martelo, né? Flexionando o cotovelo. E aí depois a gente faz a elevação dos braços até acima da cabeça. Então, e aí depois volta realizando a mesma coisa, né? Flexiona ali, mantendo a cabeça estendida, né? Daí vai flexionar os cotovelos com os braços ali à frente do corpo. E aí depois estende o cotovelo lá pra baixo novamente, tá? Então, vamos juntar os dois últimos exercícios que a gente está fazendo, né, para trabalhar um pouquinho mais do fortalecimento dessas respectivas musculaturas que a gente trabalhou também. Então, trabalhar um pouquinho mais de fortalecimento pro ombro, trabalhar um pouquinho mais de fortalecimento lá pro bíceps e pro nosso ombro, tá? Trabalhar com as duas musculaturas novamente. Quem está realizando o exercício sem peso vai trabalhando bem com o peso corporal, contraindo bem o músculo na hora de realizar o exercício, certo? Aí prontinho, galera, podem ir parando lá. Nosso próximo exercício agora, a gente vai fazer um fortalecimento lá pro manguito. Então a gente vai manter ali os cotovelos flexionados ao lado do corpo, com o cotovelo encostando ali na parte lateral do nosso abdômen. E a gente vai realizar um movimento de rotação externa lá do ombro. No caso a gente vai afastar ali os dois braços lateralmente, rotacionando o ombro externamente. E depois vamos novamente rotacionar internamente, voltando ali à posição inicial do exercício, tá? Agora a gente trabalhar um pouquinho lá de fortalecimento do nosso manguito, ok? O manguito é uma musculatura importante, né? A gente trabalhando fortalecimento lá no ombro, né? Geralmente acaba tendo algumas lesões e até um pouquinho desconfortável realizar um pouquinho de exercício para essa região, mas é sempre importante a gente fortalecer para diminuir o risco de machucar, né? Aí prontinho, gente, o nosso penúltimo exercício lá que a gente vai realizar agora vai ser os dois últimos a gente vai fazer trabalhando um pouquinho para o nosso ombro novamente. A gente vai realizar o primeiro agora vai ser a elevação frontal alternada. Então no caso a gente vai elevar o peso ali à frente do corpo até a altura do ombro, né? E fazer com o braço de cada vez, alternando, tá? Agora vai realizar um movimento lá de flexão do ombro com os braços, depois alterna, faz um movimento com o outro. E vai realizando ali bem tranquilo, não precisa fazer um movimento até lá acima da cabeça, né? Até ali a altura do ombro já é suficiente para trabalhar um pouquinho mais com o nosso deltoide. Aí prontinho. E agora pra gente fechar então, para compensar, né? E agora a gente fez a elevação frontal. Para fechar essa parte principal, a gente vai realizar a elevação lateral do nosso ombro. Ali pode fazer simultaneamente lá ou alternadamente, cada um pode fazer da maneira que achar um pouquinho mais confortável, tá? Então aqui o professor Renan vai fazer alternadamente para trabalhar com as duas musculaturas simultaneamente, certo? Vai fazendo o movimento, a mesma coisa, nesse exercício pode até deixar o cotovelo levemente flexionado ali para realizar o exercício, tá? Levemente flexionado para fortalecer um pouquinho mais no ombro. E é isso aí, gente, prontinho. Podem ir deixando aí o peso para quem está utilizando em algum cantinho, na mesa, um pouquinho mais distante agora. A gente na parte final de hoje a gente vai só realizar um alongamento para o nosso ombro. Esse é aquele exercício que a gente estende o braço lá à frente do corpo com o auxílio da outra mão. A gente vai aproximando o nosso braço lá no peitoral, forçando lá o movimento de hiperadução do nosso ombro também, né? Não lembre de fazer força ali na região ali próxima do cotovelo para trabalhar um pouquinho mais do alongamento, ok? Mantém lá mais um pouquinho. Podem trocar, fazer agora com o outro braço. Mesma coisa ainda, vai
manter, vai reforçar o movimento de hiperadução lá do nosso ombro, cruzando o braço à frente do corpo, pra gente alongar um pouquinho ali na musculatura do nosso deltoide, um pouquinho de posterior de ombro também. Vamos segurar lá, só mais 5, 4, 3, 2 e 1. Gente, curtinho, para naquela relaxadinha final dos braços. Essa era a nossa parte final de hoje. Para quem gostou, não se esquece de deixar o like aí do vídeo, se inscrever no canal. Para quem é um colaborador do TJ, vão ter 2 links na descrição. Um para marcar a presença aqui na nossa aula do YouTube e outro para entrar na equipe do Teams e estar ao vivo com a gente todos os dias. É isso então, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.